Olá, seja bem-vindo ao IDEA-Chip. Eu sou Gabriel Gouveia e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre virtualização. Então esse vídeo será o vídeo de número 1, que irá introduzi-lo à virtualização. O que é a virtualização? A virtualização é o ato de criar uma versão virtual de algo, seja uma aplicação ou um sistema operacional inteiro. No caso do VirtualBox e outros softwares da mesma categoria, como o VMware Player ou Workstation, KVM, etc., criamos uma versão virtual do hardware que será usado para executar um sistema operacional completo. Desta forma, é possível executar um ou mais sistemas operacionais totalmente diferentes dentro de um outro sistema operacional que chamamos de host, ou hospedeiro em português. Então, a virtualização ela pode ser também para ser usada para executar apenas aplicações, como é o caso dos aplicativos desenvolvidos em Java, né, que usam a JVM, que é a Java Virtual Machine. Então aqui agora vamos ver as vantagens e desvantagens da virtualização. Bem, a virtualização traz inúmeras vantagens, né, e entre elas temos aí a redução de custos, né, porque a virtualização possibilita o melhor aproveitamento dos recursos de hardware, né, e dependendo do propósito que for utilizado, pode economizar desde a conta de luz até evitar a necessidade de você ter que comprar uma outra máquina, né? Então vamos supor que você precisa rodar alguns servidores web, por exemplo, né? E você não quer dedicar um computador, ou talvez não precise dedicar um computador para isso, você pode virtualizar um sistema e instalar um servidor web, né? Claro que nesse caso também você teria o Docker, mas isso já é assunto para outro vídeo. Então nós temos aqui a implantação mais rápida, que a maioria das soluções em virtualização disponíveis no mercado já possuem funcionalidades que agilizam o backup e implementação dos sistemas operacionais convidados. Então você tem, no caso do VirtualBox, por exemplo, você pode fazer um backup completo do sistema, você pode clonar a máquina, certo? Você pode exportar ela em um formato que depois ela seja importada tanto pelo VirtualBox ou por outro software também de virtualização. Então isso agiliza bastante o processo, que você não tem que estar configurando um sistema tudo totalmente do zero novamente. Você cria seu sistema, exporta e importa ele em outra máquina. Então nós temos aqui também o gerenciamento centralizado, né, com o software VMM, né, que é o Hypervisor, né, o Virtual Machine Manager. É possível gerenciar diversas máquinas em um único lugar. Alguns VMM possibilitam inclusive gerenciamento remoto de forma nativa. Então aqui nós temos como se fosse um dashboard, né, podemos assim comparar, onde você tem ali todas as suas máquinas virtuais, né? Se você comparar com um ambiente onde você teria vários computadores ou servidores, às vezes você precisa de ter um software de terceiro para conseguir gerenciar, e às vezes você não gerencia todos os recursos, né? No caso de alguns softwares hypervisor, você tem ali um controle bem maior, né, e centralizado de todas essas máquinas. Então você pode ter vários sistemas operacionais. As soluções de virtualização mostram-se excelentes no quesito de independência de sistema operacional. Você pode, por exemplo, ter um servidor web Linux em uma VM e rodar uma outra aplicação exclusiva para Windows numa segunda VM. Então, a grande maioria, né, dos hypervisors que nós temos hoje, por exemplo, no caso do tipo 2, né, tipo o VirtualBox ou o VMware Player, por exemplo, eles são compatíveis para serem instalados tanto em Linux quanto em Windows e aceitam, né, sistemas convidados de diversos tipos. Pode ser Windows, Linux, Solaris, BSD e enfim. Então você tem essa flexibilidade que você não precisa estar amarrado a um sistema operacional para poder trabalhar. Agora, quanto às desvantagens, não existem tantas desvantagens, na verdade, né? Porém, é importante ressaltar que a questão da centralização, por exemplo, você vai ter uma máquina com vários sistemas. Então, se você não souber administrar bem
esses sistemas, ou se porventura essa máquina estrague, né, dê algum problema, queima o HD, queima qualquer coisa, você corre o risco de perder, né, todo o trabalho feito em vários sistemas ali. Então é interessante que você conheça bastante sobre o backup, replicação, esses tipos de coisa para poder evitar prejuízo, digamos assim. Então a desvantagem não é bem da aplicação em si, mas talvez da falta de conhecimento do profissional que vai trabalhar com a virtualização. Então tem que tomar algum cuidado aí. E outro ponto também que deve ser levado em consideração são os requisitos mínimos para a máquina conseguir virtualizar, na verdade, né? Por exemplo, se você não tem a virtualização da AMD ou Intel habilitada na sua BIOS, ou talvez você não tenha memória suficiente, porque isso vai variar bastante. Vamos supor que você queira instalar um sistema convidado que demande muito recurso de vídeo, por exemplo, gráficos. Então você tem que estar atento a quanto que o sistema que você vai instalar, né, consome e precisa de hardware para funcionar. Agora vamos ver sobre o Hypervisor, que está escrito errado ali, mas tudo bem. O Hypervisor é o software propriamente dito que gerencia a virtualização e é usado para criar e executar as máquinas virtuais. Existem dois tipos de Hypervisor. O tipo 2, que é o hosted, né? Ou seja, no tipo 2, o Hypervisor é um programa instalado em um sistema operacional de uso geral, com isso tende a perder um pouco do desempenho. O tipo 2, o hosted, ele é bastante comum para desktops, né? Virtualização de desktops, como por exemplo o VirtualBox ou o VMware Player, são do tipo 2, onde você tem o hardware, aí você tem o sistema operacional e logo em seguida você instala ele, né? Ele é um programa que você instala. Já o tipo 1, que é o Bare Metal, né? O Hypervisor tem acesso direto ao hardware, com isso o aproveitamento e desempenho são relativamente maiores. No caso do tipo 2, você tem aí, por exemplo, o Zen, né, e o VMware ESXi ou ESXi ou ESX, por exemplo. Eles já, digamos assim, que eles são, né, o próprio sistema operacional, ou seja, você remove aquela parte do sistema operacional, porque a única funcionalidade do sistema, que seria o sistema operacional, no caso, é para fazer funcionar o Hypervisor. Então é uma camada a menos. Então ele consegue ter um desempenho muito melhor. Aqui eu tenho uma imagem que eu construí aqui para que você entenda mais ou menos como que é os tipos aqui, no caso o tipo 1 e o tipo 2. Aqui no tipo 2, que é o VirtualBox, por exemplo, você tem o hardware, né, que é o seu computador ou o seu servidor aí. O sistema operacional, por exemplo, o Windows ou o Ubuntu. E depois você tem o Hypervisor, que seria no caso o VirtualBox ou o VMware Player, por exemplo, ou o VMware Workstation. E dentro do VirtualBox você teria aqui o sistema convidado, né, que ele estaria dentro de uma máquina virtual, e os aplicativos rodando em cima dele. Então você vê que por um aplicativo rodar aqui no sistema, né, do Hypervisor do tipo 2, você passa pelo sistema operacional que está instalado na máquina virtual, pelo Hypervisor, pelo sistema operacional e chega no hardware. Já no Hypervisor do tipo 1, né, que é o Bare Metal, que seria no metal, direto no hardware, por exemplo, essa tradução, no hardware cru, nu, alguma coisa do tipo, você teria aqui o hardware, o Hypervisor já diretamente aqui, e aqui você tem as suas máquinas virtuais, né, com sistemas operacionais convidados e os aplicativos, ou seja, você diminui uma camada aqui e com isso você consegue ter um desempenho bem melhor. Aqui eu tenho algumas das nomenclaturas aqui mais utilizadas, né, que seriam o host, VM e o guest, né? Então, o host é o sistema operacional que vai estar rodando ali no Hypervisor do tipo 2. O Hypervisor do tipo 2 é, novamente, quando você tem, por exemplo, o VirtualBox instalado no Windows. Então, o Windows seria o host, que é o sistema hospedeiro.
Aí você tem a VM, que é a máquina virtual, né, a Virtual Machine, e dentro da máquina virtual você tem o sistema, é o guest, que é o guest seria o sistema operacional convidado. Então vamos supor que você tem um setup, vamos supor que você queira testar o Ubuntu, por exemplo. Então você vai ter o Windows, certo? O VirtualBox instalado e você cria uma máquina virtual e instala o Ubuntu. Então o Windows seria o host, a VM que seria o VirtualBox, por exemplo, o Hypervisor, ou mesmo a máquina virtual propriamente dita que você está utilizando, que você cria ali na hora, né, para receber o sistema convidado. E o sistema convidado, o Ubuntu no caso, e as aplicações que estarão rodando dentro do Ubuntu. Bom, é isso aí, espero que você tenha curtido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e conforme for saindo novos vídeos, você será notificado, né? Em breve estarei postando aqui não chamaria de curso, mas talvez ali um treinamento de VirtualBox e de VMware e também de outros tipos de Hypervisor do tipo 1, que são Bare Metal. Então não deixe de conferir, se inscreva, acesse o blog também, você terá mais conteúdo. E é isso aí, galera, valeu!